Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Dali Podcast. Hoje nós estamos aqui com o pastor Bruno Santos, pastor da Advec na posse. É um prazer te receber aqui, meu pastor. Amém. Prazer é todo meu estar aqui com você. A gente hoje vai falar sobre um tema muito especial. A gente preparou aqui um caminho, um discernimento a respeito de um milagre feito por Jesus. E esse milagre ele faz uma pergunta significativa para um cego. Ele pergunta: o que queres que eu te faça? E ao Jesus perguntar a esse cego: o que queres que eu te faça? Ele recebe uma resposta. Essa resposta é: que eu torne a ver. E a gente entende que o pecado, a destruição da humanidade, a forma que a humanidade se comporta hoje em dia, tem retirado a visão das pessoas. E a gente vai extrair algumas lições aqui dentro desse texto que esse cego e que Jesus também mostrou nos seus ensinamentos para a gente a respeito de como tornar a ver, recuperar a visão, ter uma vida plena, ter uma vida abundante, que a gente possa abençoar a sua vida, que esse podcast possa te sinalizar um destino e, de fato, mudar a história da sua vida. Antes de da gente começar aqui a decorrer sobre o tema, o pastor Bruno é escritor, tem um livro aí que tem abençoado muitas vidas. Ele trouxe aqui para mim de presente esse aqui. E queria que o senhor falasse um pouquinho aí sobre esse livro. Então, esse livro, na verdade, ele é uma mensagem, né, que eu ministro, que eu prego, que eu decidi transformar no livro, tá, para que esse livro possa chegar onde eu não chego, onde a minha mensagem talvez não chegue, mas o livro, muitas vezes, ele chega e ele é baseado em Mateus capítulo 14, a partir do verso 22 ali, né, quando Jesus caminha por cima das águas, os discípulos são ali surpreendidos por uma tempestade. E esse livro fala um pouco sobre isso. E o tema que eu coloquei é: não desista, a fé que nos faz avançar. Né? Porque o que fez com que aqueles discípulos saíssem daquela situação foi porque, mesmo Jesus não estando no barco com eles, né, eles não desistiram, eles continuaram remando, continuaram enfrentando, ainda que parecesse que humanamente talvez não seria possível ultrapassar. Mas eles fizeram a sua parte. Enquanto eles estão tentando, enquanto eles não desistem, né, Jesus vem caminhando por cima das águas para poder salvar, acalmar aquela tempestade e fazer com que eles chegassem no destino que Deus tinha para eles. Então é um livro que tem abençoado muita gente. Por onde eu passo, eu tenho levado, pessoas têm adquirido também pela internet. E foi prefaciado pelo meu pastor, que é o pastor Silas Malafaia, né? Então dispensa comentários. E eu tenho certeza que se alguém tiver acesso a esse livro, desejar, vai ser bênção também para a vida das pessoas que estão assistindo a gente aqui. Eu vou deixar na descrição do vídeo aí as redes sociais do pastor. Tenho certeza que lá você vai encontrar o caminho para poder adquirir esse livro. Deixa eu mostrar aqui, né? O pessoal aí vê a capa. Muito bem feita a capa, muito bonita. Chama bastante atenção. E sendo mensagem de Cristo, mensagem do Evangelho, eu tenho certeza que é algo que não tem fim, é infinito. E essa mensagem aqui com certeza tem chegado a muitas pessoas e muitas gerações, né, vão ter acesso a essas mensagens, como a gente ainda consome muito conteúdo de teólogos, né, É que verdade. já não estão mais no nosso meio. Tenho certeza que esse livro aqui vai ser lembrado por muitas gerações. Amém. Então, vamos lá, o texto de hoje, o nosso pensamento de hoje. O texto que a gente escolheu para poder falar hoje nesse podcast um pouquinho, conhecer um pouquinho da história do pastor Bruno, é Marcos 10, a partir do versículo 51. Mas antes disso, a gente tem no versículo 46, quando aquele milagre começa, as coisas começam a acontecer ali, o texto vai falar que aquele cego, ele está no caminho mendigando. Isso. E eu entendo, né, que ele está fazendo o que ele podia fazer. Naquela época, naquela situação, naquele cenário, o que cabia para um cego mendigar? E não era em qualquer lugar. Os cegos não podiam mendigar em qualquer lugar. Ele só tinha uma oportunidade, ou algumas pequenas oportunidades, de estar mendigando naquele caminho. E eu entendo isso como algo que foi chave para que ele recebesse aquele milagre.
Porque se ele está em casa fazendo qualquer coisa, ou de repente aproveitando da sua deficiência, da sua dificuldade, para poder ter um momento de lazer ou de descanso, de repente, de mordomia, né? Ficar parado lá, Uhum. ele não estaria naquele caminho aonde Jesus ia passar. E aí surge um questionamento e um entendimento para a gente falar um pouquinho aqui. De fato, aquele caminho representa para aquele cego ali. Eu, parando para analisar assim, eu acho que aquele caminho ali seria um caminho de oportunidade, né? Eu acho que tem muita gente que precisa de oportunidade, né? Que quer uma oportunidade, mas ela não se conecta a alguns ambientes que podem ser ambientes de oportunidade para ela. Tem gente que quer oportunidade, mas está em casa. Tem gente que quer uma porta de emprego, mas não sai para distribuir um currículo, né? Tem gente que quer que algo aconteça, mas está sentado no sofá vendo Netflix. Então, assim, tem coisas que, se a gente não tiver em alguns ambientes, se a gente não tiver fazendo a nossa parte de alguma forma, né, as oportunidades vão passar e a gente não vai nem se dar conta de que a oportunidade está passando. Na verdade, aquele cego estava ali e Jesus vai passar por aquele caminho, né? Jesus não passa ali por causa dele, Jesus está passando ali. Mas, devido ao fato dele estar ali, ele pôde aproveitar aquela oportunidade. Então, Uhum. existem coisas que acontecem assim. Você está num ambiente e alguém chega, alguém aparece, uma porta é aberta, uma oportunidade é dada, e quem está naquele ambiente vai poder usufruir daquela oportunidade. Então, eu vejo esse caminho como um caminho de oportunidade. Ele estava ali, como você falou, ele podia estar em casa, podia estar em qualquer outro lugar, ele estava ali. Uhum. Quando Jesus passa, ele está no lugar que Jesus passou. Então, as oportunidades, elas aparecem para quem está fazendo alguma coisa, né? As oportunidades, elas se abrem para quem está em busca delas de alguma forma, Uau. né? Então, assim, tem muita gente que reclama, mas não faz nada. E a nossa fé, ela tem uma questão, né, com o exercício, com fazer, né? Sim, A nossa fé precisa estar em movimento, sim. porque a gente não tem como que a gente vai provar que a gente acredita. Vamos falar da história lá da nossa mãe, né? Que manda a gente levar o casaco. Mas, pra gente, a gente acha que não vai chover ou não vai precisar dele, vai ser só um peso a mais. Exatamente. E tem uma questão, Deus tem uma questão assim com a fé. Eu não consigo explicar porque tem algumas coisas que são meio que inexplicáveis. Mas tem uma questão com a fé de percepção de movimento. Uhum. Eu acho que Deus é, capta isso, se aproveita disso, né? Tem um compromisso, vamos dizer que seja um compromisso com isso. Quando a gente vai falar sobre aquele texto também que Jesus está na casa lá em Cafarnaum, né? Uhum. Cafarnaum? Isso. E quatro amigos percebem que Jesus está fazendo um milagre. E eles tentam entrar pela porta e a porta está fechada. Tem muita gente na porta. E tu imagina naquela época, com a tecnologia daquela época, o que que é pegar um paralítico e colocar ele por cima do telhado. E eles precisavam introduzir aquela pessoa na presença de Jesus. Eles não mediram nenhum esforço para isso, para introduzir aquela pessoa na presença de Jesus. E quanto vale a pergunta que a gente faz aos nossos ouvintes hoje? Quanto que vale o teu sonho? Ou quanto que vale o seu milagre? Se a gente for falar único e exclusivamente de milagre. Será que se eu falar que se você caminhar daqui até o centro do Rio, Deus vai realizar um milagre e você vai acreditar mais porque alguém está te falando ou pequenos esforços diários podem te fazer alcançar o seu milagre? Eu acho que o homem precisa se mover, se movimentar. Exatamente. Isso
eu ouvi uma pregação sua que fala sobre provocar milagre. Uhum. E eu acho Provocadores de milagres. provocadores de milagre. Foi do último domingo, né? Foi domingo passado. Isso. E eu acho que existe algumas formas de provocar o milagre. E fazer o que precisa ser feito Sim. é uma forma, né? Assim, às vezes a gente, principalmente no nosso meio cristão, né? Tem muitas pessoas que se acomodam na fé. Caraca. Porque, não, eu sirvo a um Deus que faz, eu sirvo a um Deus que faz milagre, opera milagres e tal. Mas a fé, ela não é um sentimento, né? A fé é um firme fundamento. Eita. Então, o que é um fundamento? É aquilo que dá base para que se construa algo, né? Uhum. Então, a fé, ela tem que estar em movimento, como você disse. Por exemplo, a história que você diz aí dos 4 amigos do paralítico que desceram com ele, eu acho muito interessante que a Bíblia diz assim, e Jesus vendo a fé deles. Eita. Ou seja, a fé ela tem que ser vista. E como é que a fé é vista? A fé sem obras, ela é morta. Tem muita gente que diz que tem fé, que acredita, mas eu preciso ver a sua fé. Como é que eu vejo a sua fé? Com a sua atitude. Não é com o que você fala. Porque falar, irmão, eu brinco, falar até papagaio fala, Sim. né? Mas quem tem fé vai mostrar pra mim que tem fé com as atitudes que ele tem. É o que você faz que me mostra o que você crê. Não é o que você fala. Uau. Falar, qualquer um fala, né? Pode falar bonito, pode falar profundo, pode falar maravilhosamente. Mas é o que você faz que me mostra que você crê. Então, quantas pessoas de repente estavam ali naquele ambiente e falavam assim, eu creio que Jesus pode curar, mas ninguém fez nada. E aqueles homens ali, sem falar nada, a atitude deles mostrou a fé deles para Jesus. E Jesus vendo a fé deles. E Jesus curou aquele homem. Então, assim, a fé, ela tem que estar em movimento. A fé, ela tem que me fazer tomar decisões, atitudes em direção e em busca daquilo que eu quero viver. Porque fé não é sentimento. Mais uma vez eu vou repetir. Tem gente que confunde muito. Acha que fé é algo que eu sinto, algo que eu tenho. Não. A fé me faz me movimentar. É a fé que me faz sair de casa. É a fé que me faz estar na igreja. É a fé que me faz levantar pela manhã. É a fé. Por quê? Porque eu acredito. E aquilo que eu acredito, eu me movo em direção àquilo. Entendeu? Então, assim, infelizmente, no nosso meio, como eu falei, cristão, as pessoas se acomodam na fé porque acham que tudo é responsabilidade de Deus. Não, Deus vai fazer, Deus vai operar, eu creio, estou aguardando em Deus. Tá bom, mas e a minha parte? Né? E o abrir o telhado, entrar na presença onde Jesus está, sabe? Eu sempre digo algo, que é o quê? Deus, ele não chama quem está esperando, Deus chama quem está fazendo. Eita. Você vai ver, todas as pessoas que Deus chamou e usou de forma poderosa na Bíblia estavam fazendo alguma coisa. Davi estava cuidando das ovelhas do pai. Gideão, quando todo mundo estava escondido em caverna, Gideão estava lá malhando o trigo de um lagar, improvisando, fazendo alguma coisa, salvando um pouco de alimento para sua família. Sabe? E aí o anjo aparece para ele e fala o quê? Homem valoroso, Eita. o Senhor é contigo. Né? Então, assim, eu preciso mostrar a minha fé para Deus. Deus tem que ver minha fé. E como é que Deus vê a minha fé? Com aquilo, com os passos que eu dou em direção às palavras que ele libera sobre a minha vida. Uma coisa é Jesus falar para Pedro, volta ao mar alto e lança a tua rede. Né? E aí, amém, eu creio. Não crê. Essa passagem aí de Pedro, né? É interessante que o que Pedro quer ali? Ele não quer ser pescador de homens ainda. Sim. Ele quer o peixe. Ele tá ali na intenção do peixe. E aí quando Jesus fala para ele, volte ao mar alto e jogue a rede, eu acho interessante isso, é que se ele fala, não vou jogar. Ou então se ele, não, já guardei, já fiz tudo. Ele até justifica, né? Uhum. A justificativa ele até dá, só que ele obedece. Sim. E a gente vive uma coisa, uma lacuna na fé, que é justamente, você está falando sobre esse comodismo aí, né? Que pessoas realmente, eu acredito muito, que Deus pode pegar, como aconteceu, tem o dono da Colgate, que parece que ele
vive com 10% e dá Sim, 90%. sim. E aí, porque ele recebeu uma William iluminação de Colgate. Deus. Isso. Ele recebe uma iluminação de Deus para poder virar um empresário. E aí ele assume um compromisso com Deus. Então eu acredito que tem pessoas na nossa vivência de fé que podem do nada se tornar tudo pela fé. Só que a gente precisa entender o nível de obediência. E aí a gente precisa perceber que a obediência é a chave dessa pesca maravilhosa. E não tem jeito, sem medo de errar. Eu confio no que eu prego. A gente confia no que a gente prega, no que a gente Sim. vive. E um voto de obediência pode te levar a lugares muito maiores. É ou não é, pastor? Sim, com certeza. O que você falou, Jesus dá uma ordem para ele, né? Volta ao maroto e lança a tua rede. Ele dá uma satisfação de que trabalhou a noite toda, não pegou nada. Ou seja, ele está querendo mostrar ali que ele entende daquilo que ele está fazendo, né? Mas, segundo a tua palavra, eu vou lançar a rede. Ou seja, ele falou, profissionalmente, eu sei que não tá bom. Trabalhei a noite inteira, não peguei nada, o negócio não tá legal. Mas, como tem uma palavra, né? Então eu vou abrir mão do meu conhecimento, da minha habilidade, do meu profissional e vou colocar a fé em ação. Vou fazer aquilo que a tua palavra está dizendo. E aí ele vai e ele pega aquela pesca que a Bíblia chama de pesca maravilhosa, né? Porque eu sempre digo, aquilo que é gerado por fé sempre vai ser maior do que a habilidade pode gerar, do que qualquer outra coisa pode te proporcionar. E a pesca maravilhosa, eu entendo, tá? Como uma consequência da noite frustrada. Porque se ele chega de manhã lá na praia, como quem não quer nada, vou começar a pescar, será que vai ter uma palavra hoje? Será que Jesus vai estar lá para dar uma palavra? Eu acho que, e você trouxe até o link de Gideão, né? Uhum. Que Gideão realmente ele escolhe um outro lugar para malhar o trigo. E ali é interessante porque o texto vai dizer que o Senhor é contigo, homem valente. E vai ser entregue uma palavra. O anjo vai dar uma palavra. Só que antes de dar a palavra, o texto vai dizer onde Gideão estava. Cara, a gente precisa entender isso, mano. Galera que tá ouvindo a gente precisa entender É isso. verdade. Porque a gente quer ter uma pesca maravilhosa, ou ouvir o Senhor contigo, homem valente, ou a gente quer que vire, que a chave do carro chegue. Eu não sei qual é a perspectiva da galera, mas onde tu tá, cara? Tu acha que vai ser nessa rodinha aí mesmo de escarnecedores, né? Exatamente. O que você está O que fazendo? que você tá fazendo? E aí a gente traz um outro link que é o Salmo 1:1. Não se assenta na roda dos escarnecedores, Não não se se detém no detém. caminho dos pecadores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Aí tudo quanto fizer prosperará, mas tudo quanto fizer prosperará, cara, tem muito a ver com posicionamento, com o Exatamente. local. Tem ou não tem? Exatamente. Exatamente. Quando a gente vê, né, você tá falando aí, Gideão tá malhando trigo no lagar, enquanto todo mundo tá escondido em caverna. Enquanto todo mundo tá entregue ao pavor e ao medo, tem alguém que por mais que não estivesse no lugar apropriado, da forma apropriada, estava fazendo alguma coisa Eita. para poder salvar, né, um alimento para sua casa, para sua família. Então você vai ver que quando o anjo do Senhor aparece para ele e fala assim, o Senhor é contigo, homem valoroso, né, talvez, olhando de fora, você diga assim, como valoroso se ele está se escondendo, malhando trigo no lugar que não é para malhar, né? Só que você precisa entender o contexto de tudo que está acontecendo. Tá todo mundo escondido em caverna, todo mundo com medo. Ele está improvisando, está fazendo alguma coisa, não está parado, não está esperando alguma coisa acontecer. Pelo contrário, ele está fazendo acontecer. E aí o anjo do Senhor aparece para ele: o Senhor é contigo, homem valoroso. Por quê? Deus vê nele um valor, né? Alguém que está trabalhando, se esforçando, improvisando, porque nem sempre, né, as coisas vão ser do jeito que tem que ser. Às vezes a gente vai ter que improvisar na vida, irmão. Meu Deus. Não tem jeito.
né? Quantas pessoas que a gente vê, às vezes, são formadas, faculdade, e estão dirigindo Uber, pô. Por quê? Tá improvisando. A porta não abriu, o emprego não apareceu, não foi do jeito que ele queria, né? Já uma porta se abre, alguma coisa acontece. Mas, enquanto precisa sustentar sua casa e sua família, o cara vai pro Uber, o cara vai dar um jeito, vai fazer brownie, vai, sabe? O cara vai se virar, mas alguma coisa ele vai fazer. E são essas pessoas que Deus gosta de olhar e falar assim, é esse cara que eu vou levantar para fazer a diferença. É essa pessoa que eu vou levantar para tirar os covardes que estão escondidos. É esse aqui que eu vou usar para poder abençoar a vida daqueles. Então, assim, improviso, né, faz parte da vida. Uma hora ou outra alguém vai ter que improvisar. Nem tudo vai sair do jeito que a gente quer. Eu acho que eu já improvisei na vida, acho que você já deve ter improvisado na vida, né? Com certeza. Então, Gideão mostra isso pra gente. Já que as coisas não dá para ser feita do jeito que deveria ser, eu vou fazer o que eu posso com o que eu tenho, mas a minha casa não vai passar fome. E o fazer é conforme as suas forças, né? Eu acredito que o improviso está muito ligado a isso. É isso? Porque a gente, trazendo para o meio eclesiástico, da organização de igreja mesmo, às vezes a gente não tem todo o recurso necessário para fazer. Às vezes não, quase sempre. Quase sempre, né? E fazer o muito com pouco é o que é louvável. Sim. Porque a gente vai ver quando Jesus vai assistir as ofertas. E ele não fala das ofertas milionárias, mas ele fala da oferta da viúva pobre. E ele usa o termo que ele usa se remete a isso. Que ela com pouco faz muito. Porque apesar de ser poucas moedas, ela deu todo o sustento que tinha. Isso é demais. Ali eu gosto de falar o seguinte ali. O nível da nossa entrega, ali o que Jesus está mostrando para os discípulos é o seguinte: o nível da nossa entrega, ele não é medido pelo que a gente dá. Ele é medido pelo que a gente retém. Então, assim, tinha gente dando muita coisa ali, mas estava retendo muito mais do que... Meu Deus. E aquela mulher, o que ela entregou não era tanto, mas ela não reteve nada. Nada. E é isso que chama a atenção de Jesus. É isso aí. Né? Porque às vezes as pessoas ficam... como é que eu posso dizer? As pessoas ficam deslumbradas, né, com o que alguém está entregando. Mas Jesus sabe que o que ele está retendo, aquilo que ele está entregando ali não significa nada. Né? Então, assim, a gente precisa entender que quando se fala de entrega, a gente precisa entregar tudo. Para Deus, é tudo ou nada. Ou a gente entrega a vida toda, ou a gente entrega o coração todo, ou Deus não fica com parte da gente. E quando esse cego aqui do texto, voltando lá para João, ele recebe a informação que Jesus está passando ali. E ele, de fato, cai nisso aí que você está falando. Ele entrega tudo. Exatamente. Cara, eu acredito que ele arrumou uma confusão ali. Gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tanto é que ele foi repreendido. O texto vai dizer isso. Né? E ele tem até um salmo que eu não vou lembrar exatamente, mas vai falar acerca de adorar a Deus pelo tamanho que ele possui, pela grandeza pela sua plenitude. E eu acho que é justamente um outro ponto que faz esse camarada desfrutar desse milagre no final. É que ele, além de reconhecer a autoridade de Jesus, e aí ele usa o conhecimento que ele tem, histórico, filosófico, enfim, a informação chegou até ele que o mestre era da raiz de Davi. E ele coloca isso pra fora. Só que ele não coloca isso pra fora, cara, de qualquer maneira. Ele coloca isso pra fora justamente... Ele foi por tudo ou nada, né? Por tudo ou nada. Ele foi por tudo ou nada. E assim, ele recebe a informação que Jesus está passando ali. Né? E assim, esses dias até eu falei um pouco sobre isso. Sobre a questão da visão. Né? A gente tem que entender que visão é uma coisa, vista é outra. Aquele cego, ele não tinha vista. Ele não enxergava, fisicamente falando. Mas ele tinha uma visão.
Porque ele conseguiu enxergar o que muita gente na multidão não enxergava, Eita. né? Enquanto muita gente da multidão chamava ele de Nazareno, enquanto muita gente da multidão chamava ele de filho de José, filho de Maria, né? Carpinteiro, chamava ele de muitas coisas. Aquele cego conseguiu enxergar o que quem tinha vista não enxergava. É isso. A visão dele fez ele voltar a ter vista, né? A visão dele fez ele poder clamar a Jesus ao ponto de Jesus parar uma multidão para atendê-lo. Por quê? Jesus está passando. Ele está acostumado a ser chamado de muita coisa. Agora, chamado de filho de Davi, não é qualquer um que chama de filho de Davi. Entendeu? É só para quem tem visão de quem ele realmente era. Quando o cego começa a falar, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim, Jesus para, opa, calma aí que tem alguém que conseguiu ver quem eu sou de verdade. Eita. E aí ele para a multidão e ele fala, pode chamar ele. Quando ele vem, o que acontece? Jesus pergunta para ele, o que você quer que eu te faça? Né? E eu gosto, tem versão que fala assim, ó, que eu tenha vista. Porque visão ele já tinha. Ele já se via enxergando. Quando ele começa a clamar, ele já via o que ia acontecer, né? Então ele começa a clamar. Tanto é que quando Jesus chama ele, fala assim, chama ele. A Bíblia diz assim, deixando a sua capa, né? O que era a capa ali? Eu sempre brinco lá na igreja, o que é a capa daquele cego? É o alvará para mendigar. Era a autorização que o governo romano dava para alguém para dar-lhe o direito de pedir, né? De viver legalmente como um pedinte. Porque a deficiência que ele tinha não lhe permitia trabalhar, então porque ele não podia trabalhar, o que acontecia? O governo romano ia, dava uma capa àquela pessoa, como se fosse uma autorização, uma habilitação para que ele pudesse pedir, e as pessoas que tinham condições, né, sabendo que quem tinha capa não tinha condição, ajudava com esmola, com ajuda. Quando Jesus chama ele, o que ele faz? Ele deixa a capa. Quando alguém não tem visão do que vai acontecer, o que a gente faz? A gente segura a capa. Vai que não dá certo. Plano B, né? É o plano B, o famoso plano B. Eu vou, mas deixa eu levar a capa comigo, porque se não acontecer, né, eu pelo menos tenho para onde voltar, tenho o que fazer. Então o que o cego faz? Ele deixa a capa. De tanta visão que ele tinha. Por quê? Porque ele sabia, se Jesus está me chamando, ele vai fazer aquilo que eu estou clamando para que ele faça. Eu vou ver, eu vou enxergar. E eu não vou precisar mais dessa capa. Entendeu? Então quem tem visão, quando Jesus chama, ele não cria plano B, ele não se apega à capa, ele não se apega a nenhuma segurança da terra, porque ele sabe que quando Jesus chama, o milagre vai acontecer, a vida vai mudar, a visão vai se abrir. Então, assim, ele dá uma lição para nós, né? E eu sempre digo que o maior inimigo da nossa visão é a nossa vista. Por quê? A visão é aquilo que te faz projetar o futuro, te faz se enxergar lá na frente, te faz construir. E a vista, o tempo inteiro, tenta te puxar para a realidade. Né? Então, a tua visão te vê, a tua visão te vê construindo algo grande, e a tua vista te mostra que você está num lugar pequeno. Então, é uma guerra. Né? Então, assim, a visão, e aí eu liberei uma palavra esses dias dizendo isso, a tua vista só vai enxergar amanhã aquilo que a tua visão é capaz de ver hoje. Então, aquilo que a tua visão está vendo hoje, amanhã a tua vista vai enxergar. Por quê? Você vai construir, você vai conquistar, você vai viver, você vai fazer. E foi o que aconteceu com aquele cego. A visão dele fez ele enxergar quem era Jesus e o que ele podia fazer. Então, quando Jesus chama ele, a vista dele é aberta e agora ele consegue enxergar. Isso, você usou dois termos aí que, na minha concepção, resume o reino de Deus, que é chamado e visão. E a gente vê sempre na Bíblia Jesus chamando os discípulos e entregando a eles uma visão que vai além. Eu até gravei a última episódio que eu gravei foi sobre liderança preparando uma equipe para fazer obras maiores. Baseado naquele texto que Jesus diz que quem crê em mim fará coisas maiores. Coisas maiores. E eu acho que principalmente quem já foi alcançado pela graça, já reconhece Jesus como Salvador, precisa investir na sua visão. Porque nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na Terra.
E por estar vivendo esses últimos dias, a tendência é que o reino esteja em expansão. E essas pessoas de visão precisam estar prontas para receber o seu milagre e participar no milagre de outras coisas, de outras pessoas. Essa cascata tende a entrar num declínio de força. E voltando lá para o começo do nosso podcast, as obras da fé, a manifestação da fé, a gente como povo de fato pentecostal, que acredita na manifestação do Espírito de Deus, precisa se lançar mais. Partir por tudo ou nada. Mas dentro de uma visão de Deus. O filho de Davi, o leão da tribo de Judá, né? Isso não é motivacional. Isso não é triunfalista. Isso é vitória, isso é ser vitorioso. Ou estar vivendo dias de vitória. E eu acredito que quem se colocar na brecha, palavra que a gente usou há muito tempo, né? Tá na Se brecha. coloca na brecha. Se coloca na brecha, varão. Vai viver essa expansão e vai colher essa manifestação. Eu creio. E aí ele honra Jesus simplesmente pelo que ele é. Pelo que ele sabia de Jesus. E a gente precisa aprender também a se comunicar com Jesus da forma correta. A comunicação. Você usou um termo que eu marquei, que é: o milagre não é a resposta de Jesus para a sua necessidade. Sim. Não é uma coisa assim? O milagre, eu digo o seguinte: o milagre não é uma resposta de Deus à sua necessidade. O milagre é uma resposta de Deus à sua fé. Porque se milagre fosse resposta à necessidade, não existiria necessidade. Não tivesse necessidade, ia ter um milagre lá acontecendo. Né? Mas milagre é resposta à fé. Tanto é que toda vez que Jesus fazia um milagre na vida de alguém, você vai ver que no final ele sempre dava o motivo daquele milagre. Ele falou assim: ó, vai, porque a tua fé te curou. Uau. Vai, porque a tua fé te salvou. Né? O tempo todo ele estava dizendo o seguinte: o que te fez viver o que você está vivendo é porque você teve fé. Você se movimentou ao ponto, né, de tocar em Jesus, como aquela mulher do fluxo de sangue que 12 anos sofreu, investiu tudo que tinha, perdeu tudo que tinha, só que ela se move, ela vai até onde Jesus está, toca no vestido de Jesus, Jesus fala: filha, a tua fé te salvou, vai. Por quê? É aquilo que a gente falou no começo. A movimentação, a obra é que revela a fé. Top demais. Meu Deus, fiquei até down, assim, um pouquinho down, sem saber, porque a gente vai pensando a respeito, né? Tentando entender e realmente, de fato, a gente se move por necessidade. Exatamente. O homem se move por necessidade. Né? O homem tem aquele de resolver, de sanar, se a gente tem um dinheiro, a gente vai até entender essa questão de amor a Deus e amor ao dinheiro. Porque se a gente tem o dinheiro, primeiro a gente tenta resolver com o dinheiro. Quanto que é? Quanto que é pra sentar nessa mesa aí? Quanto que é pra estar com essa pessoa? Quanto que é pra ir nesse lugar? Quanto que é pra ter esse carro? Quanto que é pra comer essa comida? Quanto que eu preciso? Né? As pessoas... Inúmeros problemas que as pessoas têm. A não ser o que envolve a sua vida, morreu, acabou, todo mundo acha que existe um valor X que resolve essa situação. As pessoas costumam dizer aí fora, né? Tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Né? Infelizmente, o mundo que a gente vive, isso é uma verdade, né? Tudo tem um preço. Mas todo mundo já deve ter ouvido falar isso, né? Que aquilo que tem valor não tem preço.
Então, por exemplo, a minha família. Se alguém chega agora aqui e me oferece 10 bilhões de dólares pelo meu filho e minha esposa, eu não vou vender, pô. É isso aí. Não tem preço, sabe? Então, assim, o que você está falando é que todo mundo, né, quando tem dinheiro, poder, ele meio que se garante naquilo que ele tem, né? Se eu tenho dinheiro, então eu vou comprar o acesso, vou comprar o lugar, vou comprar. Atribui a ausência de necessidade. Exatamente. Então, só que aquilo, existem coisas na vida, irmão, que nenhum dinheiro do mundo resolve. Uau. Nenhum dinheiro do mundo resolve. Por exemplo, tem gente que nesse exato momento, enquanto a gente está aqui, né, daria toda a fortuna que tem, milhões e milhões e milhões de patrimônio, de fortuna, para ter a saúde que a gente tem. É Ele isso. trocaria tudo. Se ele pudesse falar assim, eu te dou todo o meu dinheiro, patrimônio, imóveis, tudo. Me dá a tua saúde. Porque o dinheiro não resolve, né? Então a gente precisa saber que tem coisas que só a presença de Deus é que vai resolver, né? E tem coisa que é só através da fé, não tem jeito. Você pode ter dinheiro que for. Se tu não tiver fé, A grande questão, né, é que a gente sempre fala sobre isso, que o cristão, aquela pessoa que serve a Deus, tem uma alegria diferente do mundo. E está muito ligado com a fé. Isso é fé, de fato. É, a gente enxerga a vida de outro jeito, e aí, de repente, é uma resposta para alguém que está assistindo a gente hoje, porque a gente não perde a esperança nunca. uhum, O mundo vai dizer que a esperança é a última que morre. você fala em esperança, eu gosto muito de um texto. Romanos 12:12, se eu não me engano. Paulo vai dizer assim, ó, alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração. Então, o que Paulo está dizendo ali? Ainda que tudo à sua volta não esteja bom, a gente tem um motivo para se alegrar. Qual? A esperança. Alegrai-vos na esperança. Então, a nossa esperança, né, que é Cristo, ela nos permite, né, acreditar que a qualquer momento ele libera uma palavra, a qualquer momento ele toca, a qualquer momento ele faz alguma coisa. E além dessa esperança terrena que a gente está falando, né, a gente tem a maior de todas as esperanças, que é que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja Uhum. e a gente vai para um lugar que não tem mais choro, não tem mais dor, não tem mais doença, não tem mais morte, não tem mais ramais, não tem mais nada disso aí, né? Então, a gente vai para um lugar onde haverá conforto, consolo, a presença de Deus plena, né? Isso. A gente aqui, né, pecador, num corpo corruptível, né? A gente sente uma visitação do Espírito, uma presença de Deus no ambiente e tal, já é algo maravilhoso. A gente não quer sair daquele ambiente. Você imagina agora a gente está num ambiente perfeito, com a plena presença de Deus, sem pecado, com o corpo incorruptível. Você tá doido? Essa é a maior esperança. É por isso que a gente se alegra. E aí é aquela cadeia, né? Que a fé gera esperança e a esperança gera perseverança. E aqui no texto que a gente escolheu, a chave desse milagre, e de repente pode ser a chave do seu milagre que está assistindo a gente, é a perseverança. Exatamente. De repente você que está aí desenganado pelos médicos, ou o teu negócio não tem mais solução, a gente te convida sem medo de errar. Tenta mais uma vez. Vai lá na Devec Posse, vai lá na Assembleia de Deus Ministério Boas Novas, porque essa perseverança, insistir em ter a decisão da sua vida, os passos da sua vida guiados por Jesus, é o que mudou a minha história, mudou a história do pastor Bruno, mudou a história de tantas pessoas que a gente conhece. Antes de começar aqui a gravar o programa, a gente estava conversando sobre pessoas que vão se batizar. E
eu quero te convidar a insistir nesse poder, poder da perseverança. A outra parte dos versos que a gente escolheu, pelo cego insistir, ele é chamado. E as pessoas que o chamam, e a gente tem como ler de duas formas. Pode ser as mesmas pessoas que pediam para ele se calar, Uhum. ou pode ser outras pessoas. Mas é usada uma frase que marca esse texto para mim. Que quando eles vão chamar ele, eles falam: tem de bom ânimo. Hoje a gente tem vivido tempos de pessoas querendo resolver, a gente está falando sobre recurso Uhum. financeiro, querendo resolver as coisas sozinho. E uma das coisas que eu aprendi na minha caminhada, que sozinho a gente não chega a lugar nenhum. A gente precisa encontrar as conexões certas. Para uma linguagem mais moderna, network. Uhum. Então, assim, você falou um pouco sobre perseverança, né? Eu acho muito interessante o que acontece. Ele está clamando e as pessoas estão dizendo: para, ele não vai te ouvir. Para, você está atrapalhando. E a Bíblia diz assim: a Bíblia é muito claro quando diz assim. E ele clamava então cada vez mais alto, né? Você fala de perseverança. É gente que está decidida, né? O que aparecer para me parar vai me fazer avançar ainda mais, né? Então, assim, ele continua perseverando, continua clamando, e ao clamar mais alto é quando Jesus vai ouvir o clamor. Ou seja, aquilo que se levantou para parar ele, na verdade foi o que impulsionou ele para que Jesus pudesse ouvi-lo. Uhum. Por quê? Porque ele começa a clamar mais alto porque as pessoas estavam mandando ele se calar. Então aqui vai uma palavra para alguém aqui. Aquilo que está tentando se levantar para te parar, talvez, né? Que isso sirva de combustível para você fazer melhor, para você clamar mais alto, para você fazer ainda mais. Quem sabe isso é que vai te impulsionar a chegar, né, no lugar que você quer. Agora vamos lá. Conexão, né, que você está falando. Eu gosto de falar o seguinte: as pessoas e os ambientes com as quais a gente se conecta, elas revelam o que, que a gente está buscando. Os ambientes que você frequenta, as pessoas que você anda, vai mostrar para mim o que, que você busca, né? Então, assim, aquele cego, quando Jesus passa, quem é que ele tenta fazer uma conexão? É com Jesus. Então, isso mostra que ele está querendo ver o quê? Milagre, né? Então, o problema é que tem gente que quer viver milagre, mas está se conectando com gente carnal, natural, né? Quer viver milagre, mas o último ambiente que ele frequenta é uma igreja, né? Quer viver milagre, mas a última coisa que ele faz na vida é dobrar o joelho para fazer uma oração. Então, assim, o que você quer não condiz com o que você busca, entendeu? Então, assim, a gente precisa aprender a se conectar, a fazer essa conexão, tanto com pessoas quanto com ambientes que tem a ver com o destino que a gente está buscando, com aquilo que a gente está querendo viver, né? Aquilo que eu quero viver precisa ser buscado nos ambientes certos, perto das pessoas certas. E além das conexões naturais, né, que eu acredito que a gente tem que se conectar com pessoas que têm a ver com o nosso destino, que têm a ver com o nosso objetivo, né, que vão ser facilitadores do nosso caminho, que eu acredito muito nisso, que Deus coloca no nosso caminho pessoas que vão facilitar o caminho para né, para a gente chegar em alguns lugares. A gente precisa entender que a maior conexão de todas é com a presença de Jesus. Uau. Se a gente estiver conectado com Ele, ainda que as pessoas à volta tentem parar, desanimar, Ele vai dizer: chama Ele. Por quê? Eu ouvi o clamor dele, eu vi que esse clamor é um clamor de querendo se conectar com aquele que pode fazer um milagre, então traz ele e vamos mudar a vida dele. E a gente se conecta às vezes com pessoas que nos, nos aceita e nos bajula. Só que a conexão com Jesus é o que faz cair em si.
lá na passagem do filho pródigo, ele vai dizer, o texto vai dizer que ele gastou tudo que ele tinha e começou a padecer necessidade. E pegando o conselho com um cidadão daquela terra, que o mandou apacentar porcos. Aí você falou sobre andar com pessoas carnais. Uhum. Ele buscou o conselho que de repente ele queria ouvir. Porque ele já está naquela terra e está com um cidadão daquela terra e ouvir um conselho de cidadão daquela terra seria bom para ele. Só que um amigo me disse isso e eu guardei no meu coração, é que quando a gente não ouve a voz de Deus, algumas fomes ouvem a voz de Deus. Verdade. E a fome dele persiste, porque ele quer comer as bolotas e as bolotas não são dadas a ele. E pela fome persistir, ele... Que isso? Tanto trabalhador do meu pai tem abundância de pão e eu aqui Passando necessidade. passando necessidade. A gente está falando para pessoas aqui que são filhas do rei e estão passando necessidade simplesmente porque têm ouvido o conselho errado, têm andado com as pessoas erradas, têm procurado o caminho errado. Um pastor que faleceu lá na igreja, ele costumava dizer assim: o que custa no domingo você acordar de manhã e vir para a escola dominical? E trazendo para nossa conversa isso, o que custa, né? Vê lá como é que vai ser. Ouve lá a palavra do pastor Bruno lá. De repente, ele fala alguma coisa que você gosta, né? E a gente hoje não tem vivido só culto, né? Uhum. A gente às vezes chama um amigo para ir no futebol. Pô, vamos lá no futebol lá da igreja. A maioria das igrejas hoje tem, não sei se lá tem, na minha tem. Onde eu tô tem que ter. Ah, é? Futebol, café de empresários. Eu fui lá no como é que é o nome lá? Na reunião de empreendedores. Reunião de empreendedores. Toda Todo primeiro dia útil do mês. primeiro dia útil do mês. 6 da manhã. 6 da manhã. Cara, pensa num ambiente bacana. Eu fui lá, tomei um café lá, conheci umas pessoas lá. Foi muito legal. Conheci não, né? Revi o Rafael Marreiros, Uhum. dentista, amigo. E foi muito bacana pra mim. Então, assim, não é só você se conectar, mas é se conectar com as pessoas certas. Exatamente. Você tem que se conectar com as pessoas, como eu disse aqui, que tem a ver com o destino que você está buscando. Porque quando você se conecta com as pessoas certas, né, elas facilitam o teu caminho, te ajudam a chegar. Agora, quando você se conecta com as pessoas erradas, é igual o que você falou aí do filho pródigo, né? Ele vai se conectar com uma pessoa que vai jogar ele num lugar que para o judeu simbolizava o nível mais baixo que um ser humano podia chegar. Porque o porco para o judeu é inaceitável. E ele vai lá cuidar de porco, né? Então, fica até uma lição pra gente. Quanto mais a gente se afasta do pai, mais a gente se aproxima dos porcos, né? E ali ele para analisar a vida dele, refletir, né? E aí ele pensa, como você falou, na casa do meu pai até os trabalhadores têm abundância de pão, eu tô aqui passando necessidade. Por quê? Porque decidiu se desconectar do pai, né? Ele deixa a casa do pai e vai para uma terra longínqua. Ou seja, ele se desconecta da pessoa certa e que se conecta às pessoas e os ambientes errados. E olha o que a vida dele se torna, né? Aí ao ponto dele fazer o quê? Vou voltar para casa do meu pai e vou pedir para ser pelo menos como um dos trabalhadores. E ele volta, e quando ele volta, né, a mente dele já estava preparada. Pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Né? Já estava com o discurso pronto. Né? Só que enquanto ele está preparando um discurso, né, para pedir ao menos uma vaga de trabalho, o pai já está esperando ele com anel, né, com vestes novas, com sandália, já tem uma festa preparada. Olha a diferença dos ambientes e das pessoas. Né? Quando você está conectado ao ambiente certo, você é celebrado. Uau. Quando você está conectado com o ambiente certo, você vive aquilo que Deus preparou para você. Quando você conecta com os ambientes errados, você é desvalorizado. Você desce nos níveis mais baixos que pode se descer. Né? E ali... Agora,
Para encerrar essa parte aqui com você, tem algo que acontece ali que eu acho muito interessante, que é o quê? Enquanto ele está cuidando dos porcos, ele sente inveja do que os porcos comem. E a Bíblia diz assim, e ninguém lhe dava nada. Aí porque ninguém lhe dava nada, a Bíblia diz assim, então caiu em si. Né? Uhum. Então assim, já parou para pensar que se talvez tivesse alguém ali que entregasse uma cesta básica para ele todo mês, ele estaria lá até hoje? Então, existem alguns momentos que até para ajudar alguém a gente tem que ter discernimento. Eita. Porque às vezes é aquele processo que a pessoa está vivendo que vai trazer ela de volta para o pai. Que isso. E às vezes a gente está alimentando gente que está longe do pai. A gente está alimentando gente que está fora da casa do pai. Achando que está ajudando muitas vezes. Não é maldade não. Sim. Né? Querendo ajudar. Mas quem sabe Deus está permitindo um processo na vida de alguém para que este processo seja o gatilho que vai despertar, fazer alguém parar, cair em si e dizer, preciso voltar. Então, até para ajudar alguém hoje, né, depois que eu compreendi isso, eu peço discernimento a Deus para eu não atrapalhar o processo que Deus está querendo fazer com alguém. E é interessante que ele fala uma coisa a respeito dos trabalhadores, que eu não sei se antes dele sair da casa do pai, se ele percebeu que tinha trabalhadores ali. Que depois, quando ele vai voltar, ele fala, cara, os trabalhadores têm abundância de pão. Dá valor a coisa que ele nunca tinha nem reparado. Não tinha nem prestado atenção, né? E a gente passa também por algum... A gente vai conversando sobre os textos bíblicos e a gente percebe alguns processos que a gente também encara na nossa vida. E eu precisei também passar por algumas coisas na nossa caminhada cristã, na minha caminhada cristã, para perceber que eu tenho algumas coisas valiosas que eu nunca percebi, que eu nunca prestei atenção. E de repente você está se identificando com essa mensagem, com essa conversa aqui, e não é diferente pra gente. Pelo contrário, a gente prega exatamente o que a gente tá passando, tá vivendo. E de repente você tem na sua vida pessoas que passaram pela sua vida ou que estão na sua vida ainda, que você precisa se conectar mais um pouquinho. De repente está lá dentro da sua casa, de repente a sua mãe, aquele conselho da sua mãe, né? Sempre a mesma coisa, chato. Nossa. Cara, minha mãe fala toda vez a mesma coisa, né? Os jovens que passam mais por isso, né? Minha mãe fala toda vez a mesma coisa, mas se conecta mais com ela. Ouve o conselho dela. Tenha percepção, né? A gente gravou um podcast aqui sobre Setembro Amarelo e às vezes a gente ouve que a gente não tá bem. E não tá bem. E a gente, como homem, né? A gente retrai, fala assim, eu tô bem, não tô bem o quê? Você é médico? Às vezes é a nossa esposa que tá do nosso lado. Fala assim, cara, você não tá bem, mano. Você tem alguma coisa diferente. Procura um médico, procura ajuda. E a gente, de repente, tem esses trabalhadores dentro da nossa casa. Aquela mulher de oração, aquele pai que, de repente, é um pouco mais exigente. A gente se afastou porque ele queria que você trabalhasse com 17 anos. Com 17 anos, queria te colocar para trabalhar. E aí foi grosseiro. Só que hoje a gente precisa valorizar essas conexões. Então, volta lá naquela igreja. Não custa nada. Conversa lá com aquele pai, com aquela mãe, aquele avô, né? Às vezes, tantas histórias que a gente ouve de pessoas que estavam perto da gente e sem a gente ter a chance de dar um último abraço, faleceu, né? E são essas conexões que mudam a nossa vida, transformam a nossa vida. O poder do perdão, né? De repente a gente pode vir aí outro dia falar sobre perdão, trazer a tua esposa, que é psicóloga também, né? É, De repente pra gente falar um pouquinho aí sobre essa área aí também que é muito importante, com certeza. né? A gente tá chegando ao final, só que antes de mais nada a gente precisa perceber aqui que teve uma interação entre ele e Jesus. Jesus
pergunta a ele o que queres que eu te faça. E ele responde. Imediatamente ele responde, né? E eu não considero fácil responder essa pergunta, não, cara. Porque Sim. o Cláudio Duarte até dá uma brincada com esse texto, Aham. né? Ah, quero uma muletinha, quero um, Um um cão cão guia. guia. Um cão guia. Essa ferramenta aí de Jesus. Então, eu disse isso lá na minha igreja. Falei, se Jesus chegasse agora para alguém que está aqui perguntando, o que queres que eu te faça? Tem gente que não ia saber. Tem gente que ia ficar ali, me pegou, né? Então, assim, eu acho que tão importante, né, quanto o clamor, a fé, tudo isso, é você saber o que você quer. Saber onde você quer chegar, saber o que você realmente precisa. Porque se Jesus pergunta para qualquer um agora, você que está assistindo a gente aí, Jesus chega para você agora e pergunta assim, ó, o que queres que eu te faça? Você sabe o que vai responder? Então, assim, eu acho interessante porque ele está clamando, né, mas ele tem um objetivo. Ele sabe por que ele está clamando, ele sabe por que ele está se movendo. Então, quando a oportunidade aparece, quando Jesus pergunta o que queres que eu te faça, ele, na hora, quero ver, quero ter vista, quero tornar a enxergar. E Jesus fala, então veja. Ou seja, parece óbvio, né? Na verdade é óbvio, né? Mas às vezes até o óbvio precisa ser falado, né? É como se Jesus estivesse provando o coração dele. Tá, você está clamando aí, você está gritando no meio de todo mundo, mas o que você quer? Ele, eu quero ver, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu estou fazendo aqui. Porque tem gente que está buscando, eu faço campanha, eu oro, eu não sei o quê. Mas o que você quer? Né? Tem gente que não sabe o que quer. E cada dia quer uma coisa, cada semana quer uma coisa. Meu Deus. Hoje eu mudei o propósito. Não, vai. Até você conquistar aquilo que você está buscando, vai até o final. Porque eu creio que vai chegar a hora que Jesus vai falar assim: o que você quer? E aí? O senso de resultado te dá alívio durante o processo, né? De Exatamente. repente você não entende o processo, isso é normal. Mas você ter o alívio dentro do processo se dá pelo senso de resultado. Uhum. Você perceber, nossa, calma aí, eu estou estudando aqui, eu não vou nessa festa, eu não vou nessa viagem, eu não vou na casa dessa pessoa, mas é porque eu quero passar no concurso, eu Exatamente. quero conquistar, eu quero, de repente, uma pessoa que trabalha de carteira assinada e quer empreender. Ela precisa, à noite, fazer muita coisa. Ela precisa perder final de semana fazendo muita coisa. E também investir no seu nível de espiritualidade. Porque um dos braços, e eu digo o maior braço, se for olhar uma pessoa destra normal, o braço direito do desenvolvimento pessoal é a espiritualidade. Você precisa estar conectado com Deus acima de tudo. Uhum. Então, Jesus parece que está dando essa oportunidade. Além dele falar o que ele quer para Jesus, e é isso. O mistério é esse. O poder da oração é isso, Uhum. né? É entrar no seu quarto e falar o que você quer para Jesus, sem restrições. Exatamente. Você dizer a ele quais são as tuas aflições, quais são as suas dificuldades. Essa parceria com Jesus pode ou não pode levar o homem a outro patamar de vida? Com certeza. Eu sou prova viva disso, né? Quando a gente tem essa conexão com a presença dele, né? E se move, se movimenta, faz a nossa parte. Deus, ele abre as portas, abençoa, faz aquilo que a gente não pode fazer, né? Então, aquilo. O cego não enxergava, né? Mas ele ouvia, falava, andava. Então, assim, tem muita gente paralisada porque diz que, eu não enxergo, ninguém me ajuda.
Ah, você não enxerga, mas você anda, você fala, você ouve. Então usa o que você tem, pô. Né? Compensa o que você não enxerga com a voz que você tem e clama. Faz alguma coisa. E quando você está fazendo, buscando a pessoa certa, conectando com a pessoa certa, que é Jesus, não tem outro jeito. A vida vai ser transformada. Né? E agora, ele usa o que tem, conecta com Jesus, com aquilo que ele tem, porque tem muita gente focada no que não tem. E aí o cego está mostrando pra gente, ó, tem coisa que eu não tenho, mas deixa eu focar no que eu tenho. Deixa eu usar o que eu tenho. E ao usar o que ele tem, se eu conectar com a pessoa de Jesus, ele sai da presença de Jesus recebendo aquilo que ele não tinha. Né? Então assim, ao invés de focar no que você não tem, usa o que você tem. Que aquilo que você tem vai te fazer receber o que você não tem. É isso. Pastor Bruno, foi um prazer imenso Amém. estar com você aqui esse Prazer foi dia, meu. compartilhando aí essa palavra. Tenho certeza que pessoas vão ser muito abençoadas através desse vídeo. Quero te dar aí a oportunidade de dar suas considerações finais e falar aí o que você quiser, onde te encontrar, divulgar suas redes sociais. Eu tenho consumido muito os seus conteúdos, por isso que eu decidi te convidar para vir aqui, porque realmente tu tem sido voz profética e direcional para essa geração. Hein? Eu tenho caminhado muito na sua frequência ministerial. Eu tenho algumas pessoas que a gente cuida, que a gente dá um discipulado, dá uma mentoria. E o que você tem falado tem servido muito para mim e para as pessoas que me seguem, que me cercam. E muitas pregações suas têm feito muito sentido para mim. É bom te receber aqui perto agora, né? Já tá há quanto tempo aqui na USO? Em dezembro eu completo 2 anos. 2 anos, 2 anos. E a gente ainda não teve a oportunidade de sentar. Eu já tive lá na Devec Posse algumas vezes, mas assisti o culto. Outra vez fui no café de Empreendedores. empreendedores e o senhor não estava lá. Então, assim, quero aqui de fato agradecer e louvar a Deus pelo ministério que ele te confiou e falar isso aqui para você, o tema do seu livro para você, que não desista, não pare, Amém. persiste, porque muitas vidas estão sendo alcançadas pelo que Deus tem te confiado e eu tenho certeza que grandes coisas estão por vir ainda. Deus vai fazer coisas grandiosas através do seu ministério. Amém. Quero agradecer aqui a oportunidade, né, de estar contigo aqui, falando com o teu público, com a galera que está contigo, te seguindo. Meu Instagram é @pr, né, de pastor, PR, _ Bruno Santos. Aí lá você vai encontrar o link para o Spotify, onde tem algumas mensagens minhas que eu coloco lá. Né? Geralmente as mensagens que eu prego aos domingos são gravadas e eu coloco lá no Spotify. YouTube, cara, eu sou muito fraco, tem que melhorar. Não tem que melhorar, mas Spotify eu tô sempre alimentando. Né? Áudio, se você gosta, na academia, onde você estiver, você consegue ouvir, tem mensagens lá que podem abençoar a sua vida. O próprio Instagram, né? Essa semana agora eu fiz uma semana de lives, 7 dias de lives, foi muito bacana. E eu vou continuar fazendo algumas lives agora, tem conteúdo que a gente gera lá. E me segue lá e lá a gente vai se comunicando, né? Uhum. E divulgando aquilo que está acontecendo. Se você está procurando uma igreja também, a nossa igreja está de portas abertas, a Devec Posse, aqui em Nova Iguaçu, né? Então, obrigado aí por ter nos convidado, pelo carinho, ter me recebido aqui com carinho. E eu tenho certeza que essa live aqui também vai abençoar a vida de muita gente. Obrigado. Deus abençoe tua vida. Um abração. Amém. Fique com Deus e tchau, tchau.